Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz: ter amizade com ex é saudável? Você tem amizade com seu ex? Já que você perguntou sobre mim, eu vou usar então exemplos meus para falar da teoria. Porque nada melhor do que exemplos reais e concretos, por isso que por vezes aqui eu cito exemplos dos meus atendimentos, porque nada melhor do que um exemplo que acaba elucidando a teoria. Bom, respondendo à primeira pergunta, ter amizade com ex é saudável? A resposta é depende. Depende quem é o ex, depende o que aconteceu, depende a configuração que ficou dentro de tudo isso aí. Então, vamos lá. Bom, começo então citando dois exemplos de ex que acabaram passando na minha vida. Isso eu estou falando de 25 anos atrás, um 25, outro 23 anos atrás. Então, o que aconteceu? Eu tive aliás, foi o meu primeiro namorado, na cidade de Campinas, e depois acho que foram 9, 10 meses de namoro, e aí eu terminei porque vi que não estava rolando mais, não estava fluindo, não estava acontecendo da minha parte. E aí o que aconteceu? Então, finalizou, esse namoro, ele não conseguia superar. Então, eu sempre o admirei, sempre achei ele um cara fantástico. Aí é que vem aquela coisa: nossa, mas você é uma pessoa fantástica, por que você não continuou com ele? Gente, não rolou para relacionamento amoroso, mas um cara fenomenal, um cara espetacular, infelizmente faleceu uns 3 anos atrás, por causa de doença do pombo, ou seja, uma coisa assim tão boba, sabe, pro falecimento dele, e eu senti muito porque realmente era um dos meus melhores amigos. Mas, tá vendo, nessa época que eu terminei com ele, é um cara admirável, é um cara espetacular, mas eu percebia que no pós-término não dava para manter contato. Então, dava para ter amizade naquela situação específica lá? Não dava. Da minha parte, porque eu achei que ficou uma coisa estranha e porque eu percebia que a pessoa tinha algo em relação a mim ainda e que, portanto, não seria nada saudável. Então, mantive essa amizade? Não mantive. Mas era aquela coisa de eu não quero nem olhar na cara, eu não quero conversar? Não. Então, se porventura eu acabava encontrando em algum lugar, conversava? Sim, normal. Mas um climinha um tanto quanto estranho, principalmente da minha parte, porque quando eu acho que tem alguma coisa que vai dar BO, eu fico estranho. E eu achava que pudesse dar BO ali. Então, não. 2 anos depois, certo? 2 anos depois? Não. 4 anos depois, exato, isso mesmo. 4 anos depois deste término, aí nós voltamos a ter contato, porque ele começou a ficar com um cara que é de Brotas, que é uma cidade vizinha minha aqui, Dois Córregos. Ele é de Brotas, então ele começou a ficar com esse cara, e aí eu vi que realmente ele tinha superado. Tanto que ele estava ficando com esse outro cara, estava super apaixonado por esse cara. Aí sim, justamente porque era tão próximo, aí eu e um outro amigo meu aqui, a gente ia para Brotas, a gente saía com eles, tal. Aí ficou tudo resolvido. Aí ficou fantástico. Por quê? Porque aquele cara que eu sempre achei um cara admirável, um cara espetacular, confiável, que é parceiro, agora, de fato, ele podia ser meu amigo. Porque estava tudo resolvido, estava tudo redondinho da parte dele. Da minha já tinha ficado. Eu tinha encerrado o meu ciclo amoroso com ele, desde quando eu terminei. Meu ciclo amoroso com ele, eu não tinha dúvidas. Estava encerrado, mas ele não. Então, não ia ser saudável, tá vendo? Então, a gente tem que ter também essa responsabilidade afetiva, essa responsabilidade emocional. Por quê? Porque eu poderia ter mantido amizade com ele logo depois que eu terminei com ele, porque ele iria querer manter contato.
mas eu sabia que não seria saudável para ele. Mas eu também ia ficar incomodado, sabendo que ele tinha outros olhares para mim. Eu ia me sentir incomodado, eu ia me sentir amarrado. Sabe aquela coisa? Você quer comentar de alguém, por exemplo, ai, que moço bonito, nossa, ai, chega nele pra mim. Sabe aquela... Como que eu vou fazer isso com um cara aqui do meu lado se eu sei que esse cara tá gostando de mim, que esse cara... Eu acharia desrespeitoso. Então eu me sentiria amarrado. Não seria uma coisa natural, não seria uma coisa natural de amigos. Tá vendo, gente? Tá vendo como tem coisas que... Por isso que eu falo, tudo tem um contexto, tem uma análise pra gente pensar. Por isso que não existe uma resposta pronta. Ter amizade com eles é saudável? Depende. Naquele contexto específico, eu considerei que não seria saudável. E de fato não teria sido. 4 anos depois, retomamos uma amizade, porque depois ele acabou... o cara de Brotas acabou terminando com ele, coitado. Ele se apaixonava e as pessoas terminavam com ele. Eu terminei, depois o cara de Brotas terminou com ele. E ele sendo uma pessoa tão boa. Ainda bem que depois ele casou, inclusive, e foi muito feliz. Depois foi o marido dele que morreu. Depois de alguns anos que o marido tinha morrido, aí ele achou outra pessoa e depois foi ele que morreu. E aí eu mantive amizade com ele desde 2005, ou seja, 4 anos depois que eu terminei com ele, desde 2005 até quando ele morreu. A ponto de depois, lá por 2015, 2016, 2017, eu ia direto para Campinas quando eu estava solteiro. A gente saía lá, a gente ia em balada, a gente ia em barzinho e eu passava o final de semana lá no apartamento dele. O quarto de hóspede ele até chamava, é o quarto do Massolini. E nunca tivemos um olhar estranho um pro outro. Era olhar de irmão, era olhar de amigo, amigo verdadeiro, profundo. Olha, gente, que amizade. Olha como eu sinto dele ter morrido. Que amizade bonita que a gente teve. Então, você tá vendo? Agora, teve outros ex, tive amizade e não quis. Hoje, eu teria amizade com esses ex? Não teria. Então, você tá vendo? Tô te dando esses exemplos porque você perguntou se eu tenho amizade, né, com um ex meu. Então, aconteceu esse caso. Teve um outro também, mas esse nem foi namoro, né? A gente ficou coisa de um mês. Quando eu voltei a morar em Dois Córregos, aí depois ele terminou comigo. Um mês, nem foi namoro, né, gente? E depois de um tempinho ficou aquele clima meio estranhinho também no começo, tá? Depois por causa de amigos em comum, porque aqui é uma cidade pequena, então os amigos eram, né, sempre os amigos em comum. A gente voltou a ter contato e aí nos tornamos também grandes amigos. Ele é casado com outro cara hoje, tem filho. A gente tem amizade até hoje. Então, assim, mas foram esses dois. Mas um nem foi namoro, né, gente? Um foi um mesinho ali. Então, depende. Agora, tá vendo? Eu acho que eu já tive 8 namorados na minha vida. 8 com esse que eu tô até agora. E esse eu tô há 6 anos já junto. Então, mas eu tive 8 namorados, né? Então, vamos por 7, não contando esse. Desses 7, esse que eu fiquei nem tô contando como namoro, né? Então, tá vendo? Desses 7, porque esse daí eu nem tô contando como namoro, eu tive amizade com um. Então, é comum as pessoas terem amizade com ex? Não é comum. Até porque os términos, eles não são muito agradáveis. E sim, pode gerar algum entendimento equivocado, principalmente porque, geralmente, um dos dois ainda tem intenção de algo nos términos. É difícil um término que é tudo por igual. Os dois chegaram na conclusão, os dois entenderam que o ciclo se encerrou. Acontece? Lógico que acontece, mas não é tão comum. Geralmente o mais comum é que o término abale mais uma pessoa do que a outra, que essa pessoa que ficou mais abalada, essa por vezes ela tem intenção ainda que a coisa volte. Por isso que pode não ser saudável. Agora, é lógico, tem gente que não quer nem pensar no depende. A pessoa não quer nem pensar nisso. A pessoa ela tem claro dentro dela. Não, eu não quero ter amizade com ex de jeito nenhum. Ex é ex, pronto, acabou. Pra mim, morreu. Ótimo. Isso aí é um princípio seu e tá tudo bem. Agora, só não queira transformar o seu princípio em regra universal. Esse é o problema que eu vejo acontecendo. As pessoas pegam um princípio que elas carregam e elas querem transformar isso em regra universal. E aí elas querem reduzir quem não pensa como elas.
o que é uma atitude muito arrogante e prepotente. É você querer massacrar pessoas que fizeram amizade com o ex porque você quer que o seu princípio seja um princípio universal e válido para todo ser humano existente na face da Terra. Quer vir aqui para o atendimento online, onde eu vou mergulhar na sua história, vou entender os detalhes aí da sua história para que de fato eu consiga te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.